O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Virginia Hall nasceu nos Estados Unidos no início do século XX. Apaixonada por línguas e culturas, ela cresceu com o sonho de se tornar diplomata. Já adulta, vivendo na Europa e trabalhando em embaixadas, ela teve sua vida interrompida por um momento histórico devastador, a Segunda Guerra Mundial. Desesperada para fazer a diferença, Virginia aceitou uma função que nenhum homem teve coragem. Ela foi espiã e se tornou um dos maiores pesadelos da polícia secreta nazista. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Virginia Hall. Virginia Hall nasceu no dia 6 de abril de 1906 em Baltimore, Maryland, lá nos Estados Unidos. Ela era filha caçula de Edwin e Barbara. O Edwin era de uma família rica. O pai dele, John W. Hall, era presidente do First National Bank e ele criou os filhos aí numa vida muito de luxo. O próprio Edwin, ele era banqueiro e dono de alguns cinemas lá em Baltimore. E aí ele e a Barbara se conheceram no trabalho, porque ela era secretária dele, e os dois se casaram depois, tiveram filhos. Apesar de terem uma boa condição financeira, a Barbara achava que o Edwin não era bom em manter ou aumentar a fortuna da família. Ela se irritava com o fato do apartamento deles ser alugado, não ter aquecimento e outras coisas. Por isso, desde que a Virginia era pequena, a mãe sempre quis que ela se tornasse uma lady, né? Que ela fosse, assim, pelos costumes tradicionais, que ela conseguisse um bom marido rico, né? Lembrando que era 1906, né? Mas a Virginia foi crescendo e ela não estava preocupada com isso. Ela era uma criança muito independente, ela não queria seguir as regras tradicionais, né? E ela era muito criativa, ela tinha espírito de liderança, ela era super querida na escola e foi crush de vários meninos, mas ela não estava preocupada com o menino, não. Durante a adolescência, ela foi líder de vários clubes, foi presidente de classe, coisas assim. E ela tinha como hobbies atividades que na época eram mais associadas ao masculino, como caçar e cavalgar. A profissão que ela queria também era assim, porque o sonho dela era ser diplomata. Desde jovem, a Virginia teve interesse por línguas e por viagens. A família dela visitava muito a Europa e ela amava a ideia de trabalhar interagindo com outras culturas e outros idiomas. Aos 19 anos de idade, ela até ficou noiva de um rapaz para poder agradar a mãe, mas ele era boy lixo. Ele traía ela, era super arrogante, então ela chutou ele e foi fazer faculdade. Com o apoio do pai, que incentivava muito essa ambição da Virginia, ela entrou na Radcliffe, que era o braço feminino de Harvard. Naquela época, as faculdades eram separadas, então o menino ia para Harvard e as meninas iam para Radcliffe. E aí, pouco tempo depois, ela foi para Barnard, que era a faculdade feminina equivalente da Columbia. Nessas duas universidades, ela estudou alemão, francês e italiano. Em 1926, quando ela tinha 20 anos, a Virginia decidiu terminar os seus estudos na Europa e ela foi embora dos Estados Unidos. Ela passou 3 anos estudando na França e lá ela aprendeu mais 2 línguas, espanhol e russo. E nesse período, ela também estudou bastante sobre artes, geografia e política europeia. E ela estava muito interessada no assunto. Gente, ela era nerdzona, falava, sei lá, 50 línguas. Era foda. Em 1929, com 23 anos, a Virginia voltou para Baltimore e nesse ano vocês sabem que rolou a quebra da bolsa, né? E a família dela acabou perdendo tudo. Ela tentou ajudar o pai com as despesas, mas era muito difícil encontrar emprego para mulheres ali na área dela. Naquela época, dos 1.500 agentes do Serviço de Relações Exteriores, só 6 eram mulheres. Em 31, o pai dela, o Edwin, sofreu um ataque cardíaco fulminante e faleceu aos 59 anos. E óbvio que foi um abalo para toda a família, principalmente para Virginia, porque ele era muito um ponto de apoio para ela. A mãe foi morar com uns parentes e a Virginia foi embora dos Estados Unidos de uma vez por todas. Ela conseguiu um emprego na embaixada americana lá em Varsóvia, na Polônia. O salário para a época era bom, era $2.000, mas ela estava trabalhando com uma coisa que ela não queria, porque ela estava sendo secretária.
E lá ela foi muito competente, então ela foi crescendo. Ela entregava relatórios para Washington, ela lidava com processos diplomáticos, ela codificava telegramas, descodificava, tipo, um trabalho bem interessante. A Virginia chegou a fazer um teste para um outro cargo, para virar diplomata, mas, curiosamente, esse questionário dela não foi enviado e ela perdeu o prazo. Provavelmente eles não queriam uma mulher nessa posição, né? Um tempo depois, ela se transferiu para outra embaixada, em Esmirna, na Turquia. E as atividades lá eram as mesmas, mas pelo menos tinha muita lagoa, muito pântano lá, e a Virginia adorava a natureza, gostava de caçar, então ela curtiu ficar por lá. Ela começou a juntar amigos para ir no pântano, treinar tiro e explorar o lugar. Era uma época de efervescência política, né? Período entre guerras, ascensão do nazismo na Alemanha, então era muito importante ter todas as habilidades táticas possíveis. No dia 8 de dezembro de 1933, quando a Virginia estava com 27 anos, ela saiu para caçar pássaros com os amigos. E ela saiu com a escopeta que ela tinha ganhado de presente do pai antes dele morrer. Quando estava subindo um terreno no pântano, ela tropeçou e a escopeta caiu do ombro e ficou presa no sobretudo dela. Quando a Virginia foi tentar pegar, sem querer ela tirou no próprio pé esquerdo. Ela tinha esquecido de ativar a trava de segurança da arma. Os amigos se desesperaram. Eles improvisaram um torniquete ali e levaram ela correndo para o carro e daí para o hospital. Os médicos retiraram a bala e ela passou algumas semanas de recuperação. E era para ficar tudo bem, mas não ficou porque a ferida aberta do pé infeccionou e os efeitos foram muito rápidos. Ela foi mandada para um hospital melhor, mas em questão de um único dia, o pé dela inchou e começou a necrosar. Quando chegaram lá, a infecção já tinha se apropriado do pé e corria riscos de espalhar para o resto do corpo. Sem outra alternativa, a Virginia teve a sua perna esquerda amputada, logo abaixo do joelho. Era noite de Natal. Em janeiro, ela teve outra infecção gravíssima. Mesmo com a medicina de hoje em dia, ela já passaria um grande risco de vida, então ter sobrevivido naquela época foi considerado um milagre. Ela voltou para os Estados Unidos e lá ela recebeu uma prótese de madeira e ela ficava presa com faixas de couro ao redor da cintura. E era uma prótese bem pesada, tinha uns 4 quilos. A Virginia ficou muito deprimida porque ela amava correr, caçar, se aventurar em lugares difíceis na floresta. E ali ela não estava mais conseguindo nem subir a escada direito, né? A prótese era pesada, era tudo muito difícil. Então ela voltou para a Europa e continuou trabalhando, tentando seguir a vida dela como dava. Por um tempo ela foi transferida para Veneza e lá ela se locomovia com uma gôndola particular. E muitas vezes ela colocava meias bem grossas, independente do calor, para as pessoas não saberem que ela tinha uma prótese, né? Ela se jogou no trabalho, ela cresceu tanto na área que ela chegava até a representar o vice-cônsul em algumas reuniões, o que era incomum, né, para uma pessoa no cargo de secretária. Entre 1936 e 1937, ela tentou de novo fazer o exame para ser diplomata, mas descobriu uma regra de que pessoas que tinham alguma deficiência física eram impedidas de ocupar o cargo. Só que ela estava com uma network tão boa, né, uma rede de contatos ali tão boa, que ela conversou com um amigo, e esse amigo era um coronel, e ele foi conversar com o próprio presidente Roosevelt, para ele dar uma liberação para ela. Mas não adiantou nada e ela não conseguiu. Em 1938, ela voltou para Paris, onde ela já tinha muitos amigos e tal, e ficou lá por um tempo. Ela estava muito frustrada com a sua carreira, porque ela sentia que ela não conseguia avançar em nada, principalmente por conta do machismo, de tudo que estava ali em volta dela. Mas o destino tinha algo muito maior reservado para Virginia Hall. Pouco tempo depois, começou a Segunda Guerra Mundial. Depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, em 1918, eles também perderam muitas outras coisas. O Tratado de Versalhes, que veio junto aí com o fim da guerra, definiu que eles não podiam mais ter aviões e navios de guerra e colocou um limite de soldados para eles. Além disso, eles tiveram que pagar uma indenização enorme e, junto com os custos que eles tiveram nos anos de guerra, eles entraram numa grave crise econômica nos anos 20. E quando veio a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, isso acabou afetando a economia mundial, né? E foi nesse contexto de insatisfação que o Adolf Hitler ascendeu lá em 1933. O partido nazista se apossou da Alemanha e o Hitler começou o regime ditatorial dele, que ele chamou de Terceiro Reich.
E a gente sabe bem, né, que em períodos de insegurança, de crise econômicas, crises sociais, né, as pessoas se sentem muito desprotegidas. E é nesse momento que esses líderes carismáticos se aproveitam para tentar falar que vão, né, levar aquela nação para uma glória. Isso é muito comum, né? E o Hitler foi esse cara aí. E no caso dele, ele queria trazer glória para a nação por meio da expansão territorial. Em 1935, ele quebrou o tratado, anunciando o restabelecimento do serviço militar obrigatório e elevando em 400 mil as forças armadas. Em 1938, a Alemanha invadiu e anexou a Áustria, e em 1939, os Sedutos, que é uma região da Tchecoslováquia. E ainda em 1939, o Hitler decidiu invadir a Polônia. Só que dessa vez, a França e a Inglaterra não queriam deixar. Mas ele foi mesmo assim. 2 dias depois, a França e a Inglaterra declararam guerra aos alemães. Assim começou a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os aliados, cujos principais membros foram a Inglaterra, a França e mais tarde os Estados Unidos e a União Soviética, e do outro lado tinha o Eixo, que era comandado pela Alemanha, Japão e Itália, que naquela época estava sob o regime de Mussolini. Por conta de todos os conflitos que se seguiram, foram criadas algumas organizações bem importantes. O Hitler já tinha a Gestapo, que era basicamente a polícia secreta nazista. Já existia ali desde 1933 e tinham como principal objetivo perseguir e subjugar quem atrapalhasse os planos nazistas. Em 1940, a Inglaterra criou a Executiva de Operações Especiais, a SOE, que era basicamente uma organização de espionagem para descobrir e frustrar os planos nazistas. Em 1942, foi criado nos Estados Unidos o Escritório de Serviços Estratégicos, o OSS, que tinha o mesmo objetivo. Inclusive, o OSS é considerado um precursor da CIA. Depois do fim da guerra, o OSS se dissolveu e muitos dos agentes acabaram indo para o que viria a ser a CIA. E aí muitas das metodologias foram reaproveitadas. Tá, mas, né, e Virgínia, cadê? Bom, na época em que a guerra começou, ela morava em Paris. E naquela altura, ela já estava há anos vivendo na Europa, ela tinha presenciado essa ascensão do fascismo, ela sabia o quão grave, o quão errado, cruel, ela não compactuava com nada daquilo, né? E ela não queria ficar parada. Então ela se inscreveu para participar do Serviço Territorial Auxiliar, que era o braço das mulheres do Exército Britânico. E aí ela foi lá no centro do recrutamento, mas ela não foi aceita porque ela era estrangeira. Gente, essa mulher, ela não aceita em lugar nenhum. É tipo assim, Difícil, você é né? mulher. Desiste, Virgínia. Mas ela não desistiu, gente. Ela decidiu seguir na França e se voluntariou no Regimento de Artilharia francês para dirigir ambulâncias. Essa era uma das poucas funções que permitiam mulheres estrangeiras voluntárias. Então, ela falou, então é isso, bora. E aí ela passou um tempo no curso de admissão e no início de maio de 40 ela começou a participar da ação, ativamente resgatando e dirigindo soldados e feridos até os hospitais. Mas, no mês seguinte, a Alemanha invadiu a França. A Virginia ainda passou algumas semanas vivendo lá e o fato dela ser estrangeira dava um pouco mais de liberdade para ela do que para os franceses. Ela não ficava sendo parada toda hora para ficarem perguntando, né? Tipo, o que você vai fazer? Vai para onde? Não sei o quê. Ainda mais que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, né? Então, em teoria, ela era uma pessoa neutra. Mas ela não aguentou morar numa cidade ocupada pelo fascismo e foi embora dali ainda procurando uma forma de ajudar. A França e a Inglaterra eram aliados, mas com a ocupação da Alemanha, os nazistas dificultaram o trânsito aí entre os dois países. Então o plano da Virgínia foi sair da França para a Espanha e de lá pegar um trem para Portugal e de Portugal pegar um navio para a Inglaterra. E foi aí que surgiu uma oportunidade de ouro para ela. Em agosto desse mesmo ano, ali em 1940, a Virgínia estava na cidade espanhola Irún. E lá ela conheceu um agente secreto britânico chamado George Bellows, no guichê ali para comprar passagem de trem. Eles conversaram um pouco e a Virgínia contou como é que tinha sido para ela na França, como que ela dirigiu uma ambulância por várias regiões e tal, em momentos de perigo, quando estavam atirando no veículo, etc. E o George ficou bem impressionado com a coragem dela e ele se ofereceu para ajudar a comprar a passagem e disse que quando ela chegasse na Inglaterra, ela podia ligar para um amigo dele. E ele deu o telefone desse amigo. E que esse amigo ia ajudá-la a conseguir um emprego por lá. E aí a Virgínia ficou de boa, não deu muita atenção. Ela chegou na Inglaterra e, ao invés de ligar para esse amigo, ela foi de novo trabalhar na Embaixada Norte-Americana de Londres como secretária. Ela ficou uns meses lá, mas um dia já muito insatisfeita, lá pro início de 41, ela decidiu ligar pro cara.
E vocês estão sentados? Imaginem a surpresa dela quando ele contou que se chamava Nicholas Boddington e ele simplesmente era um oficial sênior da SOE, a organização de espionagem britânica que a gente falou. O Nicholas era um dos responsáveis pelo setor de espionagem na França, mas agora com a ocupação nazista, estava muito difícil ter acesso às informações de lá. Ele queria mandar espiões infiltrados, mas como a SOE ainda estava no início, eles tinham dificuldade de achar homens que tivessem coragem de ir para lá e arriscar a própria vida. E até aquele momento, nenhuma mulher tinha sido considerada para essa função. Mas o Nicholas se surpreendeu tanto com a astúcia da Virginia que ele acreditou que ela ia ser ideal para o cargo. Ainda mais porque ela era estadunidense, então ela não ia ter dificuldade de ir e vir, né? Ela era neutra. Os Estados Unidos só iam entrar na guerra no fim daquele ano lá de 41. E ela também já falava francês, então ele pensou que ela poderia fingir que era uma jornalista estadunidense na França. O Nicholas pediu então para a galera do MI5 checar os antecedentes dela, confirmar que ela não tinha nenhum envolvimento com os nazistas, e enquanto isso contou sobre ela para o chefe dele, que concordou que a Virginia era um achado. E aí no dia 17 de fevereiro eles fizeram uma proposta oficial para a Virginia. O salário não era grande coisa, era só um pouco a mais do que ela ganhava como secretária. Mas era tudo que ela queria fazer, já que para ela era a oportunidade de contribuir positivamente para o mundo. E foi assim que a Virginia Hall, aos 34 anos de idade, aceitou se tornar espiã da Inglaterra na França ocupada pelo nazismo. A SOE, a executiva de operações especiais, estava muito no início quando recrutou a Virginia. Então eles ainda não tinham elaborado muito o sistema ali da organização toda. Os métodos, o workflow, né, como fala hoje em dia, tudo isso ainda estava sendo desenvolvido, né, como fala, trocando o pneu com o carro andando. Exato. Eu amo esse termo. E era uma organização secreta na época, né? Os cidadãos não sabiam. E claro que isso dificultava muito na hora de encontrar funcionários, né? E aí quer participar de um negócio que secreto. você não sabe que existe? Exato. E então as pessoas eram abordadas por pessoas que estavam lá, que ficavam de olho, né? Ficavam observando possíveis pessoas para chamar. O Winston Churchill era o primeiro-ministro na época e ele estava por dentro de tudo, mas ele negava muito a existência da SOE se alguém perguntasse. Uma das bases para esse roteiro foi o livro Uma Mulher Sem Importância, que é uma biografia da Virginia, escrita pela Sonia Purnell. E lá ela faz um comparativo bem interessante, que é de que se a galera do MI6 visse tropas inimigas cruzando uma ponte, eles ficariam observando de longe e anotando as informações. E a ideia para a SOE é que fosse a galera que visse os inimigos e simplesmente derrubasse a ponte. Ou seja, se a agência de inteligência britânica ficava só observando, né, anotando as coisas, a SOE era mais sobre ir pra cima, né, agir. Era para ser uma coisa mais ativa, né, se infiltrar ali na França, incentivar os franceses a entrarem em conflitos, fazer uma revolta física mesmo. Era algo mais brutal. E por conta disso, eles estavam também tendo muita dificuldade de achar gente interessada nisso. Chegou num ponto em que a maioria dos recrutados não passava do treinamento e depois ainda tinham que ficar isolados por meses numa casa de campo até as informações que eles tinham sobre a SOE ficassem desatualizadas, para eles não serem mais ameaças, gente. Então, assim, era um job ingrato, ninguém estava querendo muito, não. E a Virginia queria. Ela começou seu treinamento oficialmente em abril de 41 e durou aproximadamente 5 meses. Ela começava às 6 da manhã e ia até tarde da noite. Em julho de 41, ela era a única mulher entre os 10 recrutas. Algumas das coisas que ela aprendeu foram as seguintes: como decodificar e guardar documentos de maneira segura, como se comunicar discretamente para não ser pega, como incitar levantes, agir com calma para ninguém desconfiar, só usar codinomes, etc. Foi tipo um media training mesmo, assim. Como identificar se ela tá sendo vigiada, como fugir, como despistar a pessoa que tá, né, perseguindo você, como arrombar e espionar sem deixar vestígio da sua presença, né, nos espaços em que fosse. E também passou por simulações de interrogatórios da Gestapo, a polícia nazista. Os treinadores acordavam ela no meio da noite com armas e luzes fortes e simulavam o interrogatório para ver se ela ia quebrar, se ela ia acabar falando alguma coisa.
A Virginia aprendeu a manusear diversas armas, de revólveres a escopetas. E ela também recebeu cápsulas de veneno que matavam em menos de 1 minuto. Era para usar em emergência, se algum dos seus colegas estivesse em perigo. E ela também poderia consumir essas cápsulas caso ela fosse capturada e torturada, porque dessa forma ela morreria sem revelar nada ao inimigo. Outras pílulas que ela recebeu incluíam uma que causava febre e uma que fazia a pessoa desmaiar. A diretoria da SOE entrou em contato com o New York Post, aquele jornal dos Estados Unidos, e pediu para Virginia receber uma credencial como jornalista correspondente de guerra. E assim, aos 35 anos agora, a Virginia finalmente foi para a França no dia 23 de agosto de 41. Ela foi primeiro para a cidade de Vichy, que foi considerada a capital da zona não ocupada lá no sul da França. Com a tomada de Paris e outras partes do norte ali da França, todo o governo se estabeleceu em Vichy. E ela passou um mês lá com esse disfarce de jornalista. E ela andava por todo lado, conversava com as pessoas, fazia perguntas e tudo ela falava que era para as matérias que ela estava escrevendo. Ela não tinha comunicação direta com os seus superiores. A maneira que ela enviava informações era realmente escrevendo matérias e tal, que eram enviadas por telegrama. Essas matérias falavam do cotidiano, do comportamento das pessoas, das ruas, dos costumes ali naquele momento e eram extremamente úteis, porque assim a galera da SOE ia entendendo melhor como estava funcionando a sociedade ali francesa, para treinarem os espiões, para eles se misturarem com mais facilidade. Por mais que Vichy fosse considerada uma cidade livre, ainda tinha muitos apoiadores do nazismo e da Gestapo lá, inclusive muita gente da própria polícia francesa. E existia a política da colaboração com as instituições alemãs. Então a Virginia tinha que ser muito discreta com tudo que ela fazia, mas ela era muito sociável, ela fazia várias amizades, ela brilhava. Mas talvez a mais importante tenha sido com a Suzanne Bertillon, censora-chefe da imprensa estrangeira no Ministério de Informações de Vichy. Com a ajuda dela, a Virginia criou uma network aí, Ela criou vários contatos de prefeitos de cidades menores, de fazendeiros, de trabalhadores industriais, então ela estava sabendo de tudo que rolava na França. Ela conseguia, por exemplo, sempre atualizar a SOE sobre a movimentação de tropas e produção de munição nas fábricas. Ela ficou um mês em Vichy e depois se estabeleceu na cidade de Lyon, que fica a 110 quilômetros de Vichy. Ela considerou Lyon um lugar mais seguro, porque como Vichy estava sendo tratada como capital, tinha muita movimentação lá. A polícia estava de olho, a Gestapo oferecendo recompensas, etc. Então Lyon era mais tranquila. E aí por isso ela percebeu que a população de lá parecia mais corajosa, menos reprimida. Nos bares e bistrôs de Lyon, era mais comum encontrar gente falando mal do nazismo. Nos meses seguintes, a Virginia foi criando uma rede enorme de pessoas, mas ela não tinha muito o que fazer porque a SOE não mandava ordens. E esse era um dos grandes problemas da organização, Eles foram infiltrando vários espiões com o passar das semanas, mas não tinha um grande plano de ação. A missão era reunir possíveis aliados e se preparar para um conflito, mas esse conflito não aparecia. A SOE tinha pouquíssimos operadores de rádio ativos na França. Isso também dificultava tentar montar o ataque, porque isso é algo que precisa ser definido em tempo real, não através de telegramas. E para piorar, eles tiveram uma grande perda quando 2 desses operadores mandaram mensagens para todos os membros ativos e marcaram uma reunião dos espiões da SOE na cidade de Marsella. Não se sabe o motivo, mas a Virginia decidiu não ir na reunião. A polícia acabou descobrindo e prendeu uma dúzia de agentes, alguns britânicos e outros franceses. Prenderam também alguns aliados que estavam lá junto. E ela escapou de ser capturada. No fim de 41, todos os outros agentes tinham sido presos ou estavam foragidos. A Virginia Hall era a única pessoa da SOE ativa na França. A prisão de quase todos os agentes disponíveis deixou a SOE completamente desestruturada. Eles já não tinham um plano de ação muito específico, agora eles sequer tinham pessoas no território francês. E nisso rolaram muitas trocas de cargos de liderança nessa época. Enquanto isso, a Virginia estava lá em Lyon, completamente sozinha e sem ordens do que fazer, Era 42, ela estava com 36 anos. Então ela decidiu continuar por conta própria, ajudando como ela conseguia. Ela começou a interagir mais frequentemente com os grupos revolucionários franceses, ela dava dica, ela foi elaborando planos de guerrilha com eles.
E à medida que a Zoe foi mandando novos agentes para diferentes partes da França, a Virginia usava suas matérias jornalísticas para mandar mensagens codificadas e facilitar a comunicação entre rebeldes e agentes. Como não tinha mais operador de rádio, ela era a única pessoa que conseguia se comunicar com a Inglaterra, usando os telegramas na embaixada. E a Virginia construiu sozinha uma rede segura de pessoas que acreditavam na causa e estavam dispostas a esconder agentes em suas casas, os agentes procurados pela polícia. Outra coisa que ela fazia era descobrir os podres de alguns servidores públicos para chantageá-los, para eles darem informações relevantes para a causa. E sabe como ela conseguia isso? A Virginia criou amizade com uma mulher chamada Germaine Guerin, que era dona de um bordel, com várias pessoas ali trabalhando, Então, várias mulheres em situação de prostituição. E os serviços dessas mulheres eram procurados por todo tipo de homem, de oficiais alemães até policiais franceses e também homens comuns ali da região. E aí, as fofocas, gente, as fofocas rolando ali. E com a ajuda dessas mulheres, a Virginia colecionou vários segredos que possibilitaram saber quando tal coisa ia acontecer, em que regiões armadilhas estavam sendo elaboradas. E nisso, ela passava tudo para os seus amigos agentes ou para os grupos anti-guerra que confrontavam a polícia. Nessa época também tinham vários aviadores britânicos sobrevoando a Europa. E quando algum deles caía ou era abatido, a Virginia entrava em cena. Eles recebiam dos chefes orientação de se misturar, ir na embaixada americana e procurar por alguém com o nome de Oliver, porque esse era um codinome da Virginia. Daí ela via, chamaram Oliver, vou ver quem é. Ia lá e socorria. Então, como ela tinha essa rede de pessoas, ela sempre conseguia uma casa para esconder, um bar para dar comida, e aí uma vez que o piloto já tivesse descansado, alimentado e tal, ela ajudava ele a fugir discretamente para a Espanha. E de lá eles voltavam para a Inglaterra sem risco de serem pegos. O conhecimento dela em geografia era notável, então ela era a pessoa ideal para descobrir caminhos onde a galera não ia ser pega. E assim, ela ajudou dezenas de aviadores. Chegou num ponto que a Virginia se tornou quase uma lenda entre os grupos revolucionários. Todo mundo falava dessa mulher, que era uma dor de cabeça para os alemães. E é claro que isso chegou no ouvido dos nazistas também, A Gestapo deu para ela o apelido ridículo de a dama que manca. Encontrar o seu paradeiro era uma prioridade, e ela foi colocada ali na lista dos mais procurados. Mas nesse meio tempo, a Virginia se tornou uma mestra dos disfarces. Ela tinha muito conhecimento de maquiagem, de penteados, ela estava sempre fazendo pequenos truques para alterar sua aparência. Ela botava um chapéu grande, colocava óculos, alongava o cabelo para parecer que era maior, colocava borrachas na boca para parecer mais bochechuda. Ela era uma gênia. E como ela circulava pela cidade inteira, interagia com todo tipo de pessoa, esses truques dificultavam que ela fosse reconhecida, seja pelos homens que ela chantageou, ou até gerar uma desconfiança de que ela era mulher procurada pela Gestapo. Depois de muitas vitórias em 42, a Virginia decidiu cumprir a sua missão mais ambiciosa até então: salvar os agentes da Zoe que foram presos no ano anterior. Eles estavam num presídio em Périgueux, no sudeste da França. Era uma prisão considerada impenetrável, com muralhas altas e grande vigilância. E as pessoas eram muito maltratadas lá. Eles só tinham 10 minutos do lado de fora, não tinham aquecimento nem mesmo no inverno, eram agredidos frequentemente e recebiam pouquíssima comida. E ainda estava rolando na época uma infestação de piolhos. A Zoe tentou o possível para tirá-los dali legalmente, mas eles tinham que aguardar o julgamento. E a Virginia sempre levava um pouco de comida lá quando ela podia, e ela também trocava cartas com o Georges Beguet, um dos operadores de rádio que estava entre os presos. Ele tinha medo de escrever algo muito explícito na carta e isso dar ruim para ela, mas de vez em quando deixava umas mensagens codificadas sobre quão na merda eles estavam. Um desses 12 homens presos se chamava Jean-Pierre Bloch. Ele era francês, ex-deputado e um dos principais líderes da resistência antinazista. Naquele dia que todos foram capturados, a esposa dele, Gabi Bloch, estava junto e foi presa também. Oficialmente, ela não tinha nada a ver com a Zoe, ela estava só acompanhando o marido, mas na prática ela super participava da causa também. Mas como ela não foi considerada agente, ela foi liberada da prisão ainda em janeiro de 42. E ela passou meses fazendo todo o possível, conversando com ministros, fazendo jogo político, tudo que ela podia para libertar os homens de lá. Mas de nada adiantou.
Só que as histórias sobre a dama que manca chegaram na prisão, sobre como ela ajudava qualquer um a escapar. E aí, quando a Gabi foi visitar o marido dela, Gian, na prisão, ele orientou ela para ir para Lyon e pedir a ajuda de quem? Da nossa heroína, Virginia. E foi exatamente isso que ela fez. Elas se encontraram, a Gabi contou tudo para ela e a Virginia pediu a ajuda da galera da embaixada dos Estados Unidos para fazerem um lobby ali para soltar eles. Mas não deu certo. Só que eles conseguiram uma transferência, pelo menos, para uma outra prisão em Mozac, no departamento de Dordogne. E essa prisão, na verdade, era um campo de confinamento, então os detentos ficavam em grandes barracões e tinham acesso ao campo, que ficava rodeado por arames farpados e torres de vigília. E ali eles tinham um tratamento melhor. E eles estando num lugar mais acessível e onde podiam se alimentar melhor, né, e recobrar sua energia, a Virginia e a Gabi começaram a elaborar uma meticulosa operação de resgate, com permissão da Zoe. O planejamento durou semanas e teve várias etapas. Para começar, como a Virginia era muito conhecida, ela precisou agir nos bastidores. Então ela mandou a Gabi para o hotel de Mozac algumas vezes por semana e lá a Gabi subornou alguns guardas que aceitaram participar da fuga. Um deles, o José Sevilla, foi imprescindível para essa fuga. Ele começou a armar o terreno lá e ele convenceu o general que a torre de vigilância mais próxima do barracão do pessoal estava com uma escada muito instável e que era arriscado subir ali para fazer vigília durante a noite. Gente! Olha os golpes que os caras dão. Não sobe aí não, que você vai cair e tal. Vai pra lá. Justo nessa torre. Essa aqui não dá, não. Amo. Depois a Gabi começou a levar várias peças para eles nas visitas que fazia o marido. Gente, ela colocou uma lixa dentro de um jarro de geleia, um cortador de fio dentro de uma muda de roupas, uma chave de fenda e um martelo dentro de uma pilha de livros. Agora, como é que você põe uma chave de fenda numa pilha de livros e ninguém percebe? É uma genialidade, né? E por aí vai. E todas essas ferramentas, né, foram necessárias por quê? Porque o nosso MacGyver aqui, o George, o operador de rádio, construísse uma chave para abrir a porta do barracão. Gente, você já tem um guarda do seu lado. Não era melhor catar a chave dele, não. Teve que levar um monte de uma geleia, um pedaço de chiclete, uma pasta de não sei o quê, e ele construiu lá a chave do barracão. Enquanto isso, a Virginia organizava tudo para a fuga. Ela conseguiu documentos falsos, passagens de trem, um esconderijo e contratou um cara para dirigir um caminhão e levar eles para lá. Foi exatamente que nem o Prison Break, você lembra? Eu não assisti. Você Chocada. me deu spoiler, aquelas. Mas o Prison eu Break é muito assim. no início, mas eu nunca, vi a fuga. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, né? Sei lá, você pensa, eu só vou fugir, foda-se. Mas que acontece depois? você precisa de documentos, você precisa de uma passagem, você precisa de alguém pra transportar. Sim. E o Michael Schofield, de Prison Break, tinha pensado em tudo. Tudo. Perfeito. Eu amo Prison Break. Comentem se vocês gostam no nosso site, modusoperandepodcast.com. Aliás, a gente tá gravando esse episódio junto com os nossos assinantes da Aurelo, que estão aqui no Sim. chat, comentando um monte de coisa. A gente fica aqui conversando com o pessoal, colocando os comentários na tela. E basta você ser um assinante da Aurelo para poder participar. Todo mês a gente tem uma gravação ao vivo, entre outros episódios extras, que a gente faz um monte. Sorteios de livros, jogos. Muito mais. Enfim, divaguei aqui sobre Michael Schofield, eu amava. Enfim, então a Virginia usou todo mundo ao seu favor, ela conseguiu infiltrar os objetos que ela precisava, tal. Tipo, gente, ela mandou um padre de 70 anos de idade pra ir pregar na prisão e ele levou um rádio escondido pro Jorge operar e falar com a Zoe. Amei o padre. E aí se parasse, por que você tá com esse rádio, né? Com uma coisa Pra falar com pra Deus. ele poder falar com Deus mais pertinho. Pra se comunicar melhor. Também conseguiram que o médico de lá entregasse um sonífero para eles usarem nos outros colegas de barracão e ninguém contasse da fuga. O Jorge usou a torre desocupada para instalar 20 metros de antenas e entrou em contato várias vezes com a Zoe nos dias seguintes. Como ninguém enxergou 20 metros de antena? Não sei gente. como. E aí eles combinaram tudo da fuga, trocaram informações e tal. E foi definido que essa fuga ia rolar entre os dias 8 e 15 de julho, porque é quando estava na lua nova. Ou seja, as noites ficavam mais escuras, não era nada de Mercúrio retrógrado. Exato.
E o Jorge também se comunicava com a Gabi e com a Virgínia através de mensagens dentro de tubinhos de aspirinas que os guardas subornados levavam. E um dia, gente, deu merda, porque um dos guardas ia botar um tubinho no casaco de um colega que também estava no esquema, mas sem querer ele colocou no casaco do sargento da prisão. Resultado, o sargento leu a mensagem, descobriu a fuga e chamou a Gabi imediatamente para ir lá. Ela pensou, pronto, fudeu, né? Vou ser presa, a fuga não vai rolar. Mas, para a surpresa de todos, vocês estão sentados? O cara falou assim, ó, quanto que é para eu entrar nesse rolê também? Eu quero 50 mil francos. Se você me der 50 mil francos, eu vou fingir que nada aconteceu. A Virgínia arrumou a grana para ele, porque não tem nada que ela não consegue fazer, e o cara ficou quieto. No dia 15 de julho de 42, a fuga aconteceu. Às 4 da tarde, a Virgínia mandou uma senhora passar perto da prisão com 3 crianças. E esse era o sinal que o plano ia acontecer. Se ela passasse com um homem, deu merda, não era pra ir. Péssimo sinal. Quando deu de noite, rolou o jantar e os 12 prisioneiros colocaram o sonífero na cerveja da galera. Aí os outros homens do barracão, todos foram dormir. Ao mesmo tempo, o guarda lá, o José Sevilha, ficou a postos. E por volta da meia-noite, ele mandou um outro guarda aliado subir numa torre de vigilância já combinada e fazer um sinal com cachimbo, outro sinal que a fuga ia rolar. Só que na hora H, o cara ficou com medo e não quis subir. Então o próprio Sevilla subiu lá e fez o sinal. Era 3 da madrugada e finalmente chegou a hora. O Jorge usou a chave que confeccionou. Ele abriu a porta e todos os 12 saíram correndo até a parte de trás de um prédio, que era um ponto cego. Depois eles foram para uma área já definida do arame farpado que estava mais fraco. E eles foram separando o arame com as ferramentas que eles tinham. E apareceu do nada um guarda. Mas era mais um que estava subornado, então ele só mandou os caras fazerem menos barulho. Ó, galera, continua aí mais quietinho. E aí, em 12 minutos, os 12 homens passaram pelo arame farpado e correram uma grande área do campo para passar pela cerca que cobriu o terreno. No ponto de encontro combinado, eles encontraram o cara que a Virgínia contratou para dirigir um caminhão. E eles entraram na floresta, o cara dirigiu bem na surdina por uns 30 quilômetros. Os 12 ficaram deitados camuflados na floresta enquanto ele se livrava do caminhão. E depois ele voltou e os guiou até uma casa abandonada, que estava cheia de mantimentos que a Virgínia providenciou. Enquanto isso, a fuga foi descoberta na manhã seguinte e começou uma grande caçada. A Gestapo fechou as rodovias, inspecionou trens, colocou as fotos dos fugitivos em tudo quanto era lugar, mas não adiantou. Todos os guardas da prisão, envolvidos ou não, eles foram severamente agredidos como forma de punição. E óbvio que eles desconfiaram que a Gabi era cúmplice, então prenderam ela, mas ela já tinha sido orientada pela Virgínia. E na hora da fuga, ela estava num lugar com várias pessoas que serviram de álibi, então tiveram que liberá-la. A Virgínia pediu para todas as suas amigas do bordel lá espalharem um rumor que os fugitivos foram resgatados por um oficial inglês e já estavam na Inglaterra. E aí, com isso, as buscas cessaram muito rápido, porque eles acharam que, não estavam mais ao alcance. E a verdade é que os caras que fugiram ficaram 2 semanas escondidos naquela casa que a Virgínia arrumou e só depois eles começaram a se movimentar por caminhada à noite. Aos poucos e divididos, eles foram chegando em Lyon, onde a Virgínia já estava esperando para dar as passagens que levariam eles para a Espanha e de lá eles iriam para a Inglaterra. Foi um processo demorado, eles iam em grupos pequenos e a Virgínia sempre ficava de olho se estava tudo seguro antes deles irem. A fuga foi em 15 de julho e o primeiro grupo a sair da França só viajou na metade de agosto. Mas no fim, mais uma vez, tudo aconteceu e tudo deu certo graças a Virginia Hall. 12 agentes foram resgatados. Os que eram franceses foram acolhidos na Inglaterra, incluindo o Jean, marido da Gabi. Um pouco tempo depois, a Gabi e os filhos deles também se mudaram para a Inglaterra, com a ajuda da Zoe, e a família foi reunida. Só tinha um problema. A Virgínia agora estava na França. E mais do que nunca, ela era inimiga número 1 da Gestapo. A fuga da prisão foi um grande fiasco para a polícia francesa e, por consequência, para o regime nazista.
Na segunda metade de 42, medidas bem severas foram tomadas para encontrar a Virginia e destruir qualquer célula de resistência. Segundo os relatos, a Gestapo mandou mais 500 agentes para a zona não ocupada da França, cuja capital era Vichy, e começou uma vigilância severa. Lá em Lyon, que era praticamente a cidade QG da resistência, vários espiões se infiltraram e sabotaram os grupos franceses. Esses espiões pertenciam à Abwehr, o serviço de inteligência alemão, que significa, em alemão, defesa. Tinha, por exemplo, um grupo de resistência chamado Gloria Network, e a Virginia era super amiga deles. Pois bem, apareceu lá um padre infiltrado, e sim, ele realmente era um padre. E esse padre vazou o paradeiro dos líderes da Gloria Network, e aí eles foram capturados. Aí depois disso a célula se desmantelou. E aí ele fez amizade com a Virginia, dizendo que ele era membro da resistência, e ela acreditou. O padre se infiltrou tanto na rede de contatos da Virginia que ele conseguiu mandar mensagens falsas em nome dela para Zoe. E ainda em 42, no início de novembro, os aliados, na Inglaterra, Estados Unidos, etc., começaram uma invasão no norte da África com a justificativa de se fortalecerem para a guerra. E daí os nazistas ficaram putos e revidaram lá na França, retiraram toda a independência de Vichy e do sul da França e ocuparam as regiões. E foi bem nessa época que chegou um novo oficial da Gestapo na área. O nome dele era Klaus Barbie. E assim, o cara era terrível, ele foi um dos oficiais mais cruéis do regime nazista, ele era extremamente violento, ele destruiu um esconderijo de crianças judias e mandou elas para um campo de concentração em Auschwitz, enfim. E adivinhem onde ele se estabeleceu? Exatamente em Lyon, cidade onde a Virginia morava. Inclusive, ele passou um tempo lá e, por conta desse gosto por tortura, ele ficou conhecido como o açougueiro de Lyon ou o carniceiro de Lyon. Inclusive, uma das missões dele era encontrar a tal da dama que manca, e ele não mediu esforços para ficar no encalço dela. A Virginia já tinha percebido que tinha dado problema, né, que não tinha mais condições dela ficar ali. A ocupação estava muito severa, a rede de contatos dela tinha sido comprometida, e se pegassem ela, no mínimo ela ia ser muito torturada. E, na verdade, provavelmente iam matá-la, né? Então ela tinha que fugir. Como ela já estava ligada nessa invasão dos aliados no norte da África, né, por conta dos amigos dela do consulado americano, ela chegou na conclusão que estava na hora dela ir embora da França. E ela já tinha ajudado muita gente a fugir. Muitos agentes, né, só por conta da Virginia, conseguiram ir para outros países. Então ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. E ela fez tudo de uma maneira rápida e discreta, antes que a Gestapo pudesse pegá-la. Primeiro, ela pegou o trem para uma outra cidade menos ocupada ali no sul da França. E de lá, ela seguiu a pé numa trilha que levava até a Espanha. Gente, essa trilha é de 80 quilômetros. E ela fez 80 quilômetros em 2 dias. Ela estava morta de cansada. Assim que ela chegou na Espanha, ela foi imediatamente presa por cruzar a fronteira ilegalmente. Mas aí ela pediu para falar com a galera da embaixada americana e conseguiu que a liberassem. Então, ela ficou em Madrid, a serviço da Zoe, de novembro de 42 até julho de 43, até que ela foi convocada a voltar para a Inglaterra. Assim que chegou em Londres, a Virginia foi condecorada membro honorário da Ordem do Império Britânico, uma honraria reservada a pessoas que contribuíram significativamente para o Reino Unido de alguma forma. Ela tinha se tornado uma lenda muito respeitada por todos os agentes da Zoe. Muitos disseram que ela não ia passar de uma semana quando ela foi para a França, e ela ficou lá 15 meses. A Zoe explicou que não tinha como mandá-la de volta para a França em nenhuma missão, porque ela já estava meio famosa, né? Já sabiam dos contatos dela, os nazistas estavam atrás dela, mas a guerra ainda não tinha acabado. A Virginia estava com seus 37 anos e ávida por mais missões. Então ela entrou em contato com a OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos, lá dos Estados Unidos, que, a gente falou lá no início do episódio, foi uma precursora da CIA. E aí a Virginia começou a trabalhar para eles. Ela fez um curso para ser operadora de rádio e foi contratada na seção de operações especiais. O salário, novamente, não era grandes coisas, mas para ela o importante era ajudar na causa. Vocês estão sentados? Sim, gente. Ela voltou para a França. Depois de meses de treinamento, ela voltou no dia 21 de março de 44, junto com um agente chamado Henri Lassot.
Ele era o agente que ficava em missão, que ia nos lugares e tal, e a Virginia ficava mais nos bastidores. Ela era operadora de rádio, ela ficava ali discreta conseguindo informações. E vocês sabem, né, que ela era uma mestre dos disfarces. Dessa vez não foi diferente. Ela se vestiu como uma idosa camponesa e criou uma nova rede de contatos. E ela se aproveitou até da prótese na perna, porque aí ela realmente mancava, assim, e fazia barulho. Entre março e junho de 44, ela e o Henri perambularam por várias partes da França, encontrando locais seguros e firmando acordos com o pessoal da resistência. Eles ofereciam treinamento e estratégias, e daí a resistência atacava soldados alemães. E foi aí que chegou a missão mais importante da dupla: treinar grupos de guerrilheiros da resistência lá na França para ajudar os aliados durante a invasão da Normandia. Para quem não sabe, essa invasão aí foi oficialmente chamada de Operação Overlord e foi um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, né? Começou no dia 6 de junho de 44, que é conhecido na história como Dia D. Inclusive, a série que eu mais amo no mundo, Band of Brothers, fala justamente Amo Band of Brothers. de um grupo que foi dos paraquedistas que caíram lá na França, né, nesse dia. A Normandia é uma região lá do noroeste da França e os aliados, liderados pelos Estados Unidos, invadiram lá e aí começou esse conflito bélico, né, contra as forças do eixo, liderados pelos nazistas. Foi um confronto enorme, que durou 2 meses, até o fim de agosto. E aí os aliados venceram. E foi a partir daí que eles conseguiram reconquistar e libertar Paris do controle dos alemães. E muitas séries e filmes retratam essa batalha, né, nas praias da Normandia. A Carol comentou aí do Band of Brothers, que é maravilhoso. Tem também o resgate do soldado Ryan. Então, já foi super explorado aí nas mídias essa batalha, que realmente foi muito importante para a Segunda Guerra Mundial. E a Virginia também teve importância nesse momento aí, ajudando a treinar os guerrilheiros para esse conflito. E além dessa Operação Overlord, teve também a Operação Dragão, que era para invadir o sul da França através da região de Provença. E a ideia original era que as duas operações rolassem ao mesmo tempo, mas não deu certo e a segunda foi um pouco adiada. E aí no dia 15 de agosto, quando as coisas já estavam mais encaminhadas na Normandia, começou aí essa outra invasão em Provença. E a Virginia fez a mesma coisa. Um mês antes da invasão, ela foi lá e treinou 3 grupos de resistência. Ela os orientou a atacar soldados alemães e liberar caminho para os aliados. Juntando esses 3 grupos, ela coordenou 1.500 homens. E aí deu tudo certo para os aliados, eles conseguiram recuperar o lado sul da França. Foi nessa época, mais ou menos, que a Virginia conheceu o tenente Paul Goillot, que era da OSS também. Ele tinha nascido em Paris, mas se mudou para Nova York ainda pequeno e viveu nos Estados Unidos. Ele tinha atuado de várias formas na guerra. Ele foi cozinheiro, mecânico, faz tudo, até que se tornou agente. A Virginia gostou muito dele, foi o primeiro homem que não irritou ela. Ele era respeitoso, obedecia tudo que ela falava e fazia ela rir com frequência. Os dois engataram num relacionamento de início descompromissado, mas que foi crescendo mais e mais. Faltava muito pouco tempo para acabar a guerra e, nos meses seguintes, a Virginia ficou revezando entre Paris e Áustria, onde também movimentava grupos de resistência. Em 1945, os aliados fizeram cada vez mais avanços, até que no dia 30 de abril, Adolf Hitler tirou a própria vida. Com o fim iminente da guerra, a Virginia passou os últimos meses do conflito ajudando a escrever relatórios, lá em Paris, até que em setembro do mesmo ano, a guerra acabou oficialmente e ela saiu da OSS. A sua missão estava cumprida. Quando a Segunda Guerra acabou, a Virginia estava com 39 anos. Nos meses que se passaram, ela decidiu voltar para Paris para procurar o paradeiro de pessoas que tinham feito parte dos seus contatos. Ela descobriu que muitos deles foram mortos ou levados para campos de concentração, mas os que tinham sobrevivido, ela queria ajudar. Uma delas foi a Germaine Guérin, a dona do bordel que as moças deram as dicas super importantes para ela ali durante a guerra. Pela colaboração, a Virginia conseguiu que ela recebesse 80 mil francos da Inglaterra. Enquanto isso, lembram daquele padre aliado dos nazistas, que desmantelou um grupo de resistência, que enganou a Virginia? Ele foi capturado e executado em Paris. Com o fim da guerra, tanto a SOE lá na Inglaterra quanto a OSS nos Estados Unidos foram dissolvidas, porque o propósito, tinha sido cumprido. Mas logo em seguida, os Estados Unidos formou o Grupo Central de Inteligência e em 1947 foi remodelado e virou a Agência Central de Inteligência,
ou como vocês provavelmente conhecem, a CIA. A Virginia foi imediatamente contratada e se tornou uma das primeiras funcionárias da CIA. Infelizmente, ainda era um ambiente muito masculino e mesmo depois de tudo que ela fez na guerra, ela ainda era preterida no que se tratava de missões importantes ou até mesmo promoções de cargo. Ao invés dela ser agente de campo, por exemplo, ela foi delegada para uma função administrativa. Ela era analista de inteligência e tinha como missão catalogar a crescente presença da União Soviética nos países europeus, porque a gente estava começando ali a Guerra Fria. Em 1948, a Virginia saiu da CIA, mas 2 anos depois ela foi recontratada, dessa vez num cargo diferente com mais ação. Durante os anos 50, ela atuou como oficial de operações e liderou missões secretas em diferentes países da Europa. A função era parecida com o que ela fazia na França, que era ajudar a organizar e treinar os grupos de resistência, só que dessa vez contra a ameaça soviética, que eles acreditavam lá da Guerra Fria. A Virginia passou quase 20 anos na CIA e ela foi uma pioneira em vários sentidos, Ela foi a primeira mulher oficial de operações e, mesmo assim, ela sofreu com o patriarcado aí nesses anos, A competência dela fazia vários agentes homens se sentirem intimidados, frequentemente ela era sabotada, Teve uma vez que um superior fez uma avaliação ruim do trabalho dela só porque ela era mulher. E nesse meio tempo, a Virginia também se casou. Foi em 57, quando ela estava com 51 anos, com o Paul, aquele cara que fazia ela rir lá no finzinho da Segunda Guerra. Por quê? Porque o namoro continuou depois da guerra. Ele também trabalhou nos primeiros anos da CIA, mas ele largou tudo para abrir um restaurante. Acabou que não deu certo, mas ele não quis voltar para a CIA. Provavelmente estava cansado aí desse mundo. Em 66, quando ela estava com 60 anos, a Virginia se aposentou da CIA e ela e o Paul se mudaram para uma fazenda em Barnesville, em Maryland, para viverem a sua velhice em paz. Os dois tiveram uma série de complicações de saúde, o Paul teve um derrame e a Virginia sofria de dores crônicas. E aí, no dia 8 de julho de 1982, aos 76 anos de idade, a Virginia Hall morreu no hospital em Maryland. A causa da morte não foi declarada oficialmente. E o Paul morreu alguns anos depois, em 87, de um infarto. A Virginia Hall deixou para trás um legado enorme que até hoje é celebrado e debatido. Se você quiser conhecer mais sobre ela, tem um livro que se chama Uma Mulher Sem Importância, que a gente citou aqui, e tem um filme também chamado As Espiãs de Churchill, que se passa lá na Segunda Guerra e é protagonizado pelas mulheres que foram membros da SOE. Então a gente tem a Virginia interpretada pela Sarah Megan Thomas, que também foi roteirista e produtora do filme. E aí a gente tem outras agentes pioneiras também com destaque. No momento que a gente está gravando esse episódio, em outubro de 2023, esse filme está disponível para aluguel digital. Seja com um livro, com um filme ou só com esse episódio, é importante a gente conhecer a história da Virginia Hall. Contra todas as probabilidades e desacreditada no meio em que trabalhava, ela criou uma rede capaz de salvar dezenas de vidas e frustrar diversos planos da polícia nazista. Virou procurada número 1 e conseguiu enfrentar todos os obstáculos mesmo quando tudo parecia contra ela. A sua luta incansável a transformou em uma lenda, e a sua determinação inspira todos aqueles que lutam contra as adversidades. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Milena Cerqueira, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação. Ela era filha caçuda. Caçuda. E apesar de terem uma boa condição financeira, a Barbara... Olha, mudei tudo, agora vai ser Barbara. Só que aí, nesse momento, a França e a Inglaterra falou, não, vocês já quebraram o tratado de Tordesilhas, já estão fazendo um monte de... Tordesilhas? Olha que doida. Não pode passar pro lado de cá. E libertar Paris do controle dos alemãos. Ódio. Eu fiquei alemães.